deputado tem um papel muito importante dentro da sociedade, mas o deputado que quer trabalhar, aquele que não quer também não representa muita coisa conforme a sua região, os anseios da sua região, né? Eu entendo que o papel do deputado é um papel de representante da região, fazer com que aquilo que a sociedade lá do interior pensa, ela seja introduzido dentro do orçamento do Estado. Nós elegemos deputados a cada 4 anos. O Parlamento catarinense reúne 40 legisladores, distribuídos em 9 bancadas partidárias. Cada bancada reúne um grupo de parlamentares do mesmo partido e um deles é escolhido para ser o líder de bancada. No Parlamento catarinense, os 5 partidos com maior representatividade são o PMDB, o PSD, o PT, o PSDB e o PP. As sessões ordinárias, quando são votados os projetos de lei, acontecem 3 vezes por semana neste plenário. Por aqui passam ideias, projetos, ideologias. Por aqui passam as leis que mudam a vida de todos nós. Leis desconhecidas, esquecidas, algumas vezes desrespeitadas. E por mais que o eleitor ignore, elas estão por aí, influenciando o nosso dia a dia. Você saberia me citar pelo menos uma lei que você sabe que interfere diretamente no seu dia a dia? Que interfere? São muitas, né? É difícil citar uma. Não estou lembrada agora. Você sabe me citar pelo menos uma lei em Santa Catarina que interfere diretamente na sua vida? A questão da educação. Tá toda na minha vida, assim, e ultimamente nada, né? Tipo, deputado nenhum resolveu nada sobre a educação. O Parlamento catarinense aprova leis que abrangem todas as áreas. Algumas são simples, outras um pouco mais complexas. Existem casos em que a aplicabilidade de uma lei acaba obrigando a revisão e adequações da matéria. Este é o caso do Código Ambiental de Santa Catarina, em vigor desde 2009 e que está sendo revisado e alterado pelos deputados. O Código Ambiental, amplamente discutido pela sociedade catarinense desde 2008, é uma das leis mais importantes em vigor hoje em Santa Catarina e teve como relator o deputado Romildo Titon, o nosso entrevistado de hoje do Votei em Você. Eu estou completando agora 35 anos de mandatos, né? Não de vida pública, de mandatos, né? 12 anos vereador, 4 anos prefeito e agora vou para os 20 anos de parlamentar. Vivi os dois lados da moeda. Fui vereador de oposição, fui prefeito com minoria na Câmara, tive a oportunidade de ser deputado de situação, fui deputado de oposição, voltei a ser da situação. Quer dizer, a gente viveu os dois lados da moeda, a experiência da oposição, como também a experiência de estar no poder e ter que tocar os trabalhos que a população incumbiu a gente. Filiado ao PMDB desde que foi eleito para o primeiro mandato, Romildo Titon afirma: a política mudou e mudou muito ao longo dos anos e que o grande desafio é acompanhar o ritmo dessa evolução. Eu acho que você conviver um período como eu convivi na política até hoje e você não se modernizar de acordo com como vem se modernizando as coisas, a evolução que vem tendo na política, você fica para trás, né? Então você tem que aprender a seguir o ritmo que a própria sociedade vai conduzindo. A política de 1976 era uma política totalmente diferente, né? Onde a disputa era muito ferrenha, a oposição era oposição muito ferrenha, né? Havia mais dificuldade de você buscar recursos a tanto nível de estado como federal. Hoje as coisas mudaram muito, né? Houve uma descentralização, mas mais descentralização de obrigações para as prefeituras, né? Então houve umas mudanças muito grandes.
Quando eu cheguei aqui em 1994, 95, início de 95, era uma realidade. Hoje é outra realidade totalmente diferente, né? As coisas mudaram, evoluíram, e você tem que evoluir junto na política para você poder sobreviver. Para o deputado, a transparência com os mandatos eletivos de hoje é um dos pontos positivos da evolução política no Brasil. Eu acho que hoje existe uma transparência muito maior. É uma fiscalização da sociedade em todas as ações do poder público, né? A transparência que se coloca hoje à sociedade, desde o desafio das obras, da educação, da saúde, em qualquer setor, né? Como a transparência de você mostrar onde está sendo aplicado. Naquele tempo era um pouco mais reduzido essa questão, né? Mas eu acredito que hoje ela é mais transparente e a sociedade pode acompanhar mais de perto. Romildo Titon está no seu 5º mandato parlamentar. Já atuou como líder do governo, primeiro e segundo secretário da mesa diretora e presidiu por 6 anos consecutivos a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Parlamento Estadual. Atualmente, ele ocupa a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E em 2014, o deputado assumirá a presidência da casa. Ele fala com exclusividade ao Votei em Você sobre este momento estratégico para os PMDBistas. Eu venho com uma tarefa bastante grande aqui no próximo ano, o resgate da ocupação do cargo pelo PMDB como presidente, né? Nós ficamos aqui 26 anos, né, sem exercer a presidência da Assembleia Legislativa, o PMDB. E sempre nós tivemos a maior bancada. E nesses 26 anos, nós fomos governo 4 vezes, o PMDB. E nessas 4 vezes, nós não exercemos a presidência nenhuma vez. Sempre o PMDB teve que ceder aos aliados, né? Cedemos no governo do Pedro Ivo, nós cedemos no governo do Paulo Afonso, nós cedemos no primeiro governo do Luiz Henrique, no segundo governo do Luiz Henrique e acabamos cedendo os primeiros 3 anos de um governo que nós fazemos parte, que é o governo Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, né? Então agora o desafio é muito grande porque eu venho resgatar uma imagem do partido perante a presidência da Assembleia Legislativa e isso me dá um compromisso muito grande de fazer algo que represente a nossa característica do PMDB, né? E um desafio maior ainda porque vou pegar a presidência num ano eleitoral, onde existe um calendário diferenciado e também no momento em que a sociedade foi para as ruas exigindo mudanças e você tem que dizer para que veio, né? E as mudanças têm que acontecer, né? E ainda cuidar da eleição, que o ano que vem é um ano eleitoral e a gente também está na batalha novamente. Então o desafio é muito grande. O PMDB é o partido com maior bancada nessa legislatura. São 10 deputados que fazem parte da base aliada do governo. 2014 é ano de eleição estadual. E nós perguntamos ao deputado como está o ensaio PMDBista para o pleito. O PMDB sustentará a atual coligação ou virá de chapa pura? O PMDB tem uma tarefa muito grande pela frente agora na condução do partido de tomar uma decisão. Você vai continuar na coligação, né, que nós estamos hoje, ou se vai partir para uma carreira solo, né, numa candidatura própria, né? É uma decisão que isso só vai acontecer no início do ano que vem. Mas todos nós que estamos exercendo funções públicas, estamos exercendo cargos, temos essa responsabilidade de corresponder aos anseios da militância do nosso partido.
Além de se preparar para a presidência do parlamento no ano que vem, Romildo Titon tem liderado discussões importantes, como a revisão do Código Ambiental Catarinense. O deputado foi o relator da lei em 2008, quando foi discutida pela sociedade e aprovada pelos parlamentares. Entrou em vigor em 2009 e quase 5 anos depois, volta ao plenário para ser atualizado e entrar em conformidade com o Código Federal. Titon, que define a elaboração do Código em 2008 como um dos principais desafios do seu mandato, explica que Santa Catarina foi pioneira no Brasil ao criar um Código Ambiental e que podemos sair na frente mais uma vez se o Estado conseguir apontar soluções para áreas não especificadas no Código Federal. O artigo 24 da Constituição brasileira estabelece de que na área ambiental, nas questões ambientais, o federal cria os critérios gerais e os estados podem legislar nessa questão ambiental de acordo com as suas realidades. E foi aí que nós avançamos, sendo o primeiro estado brasileiro a produzir uma legislação própria ambiental. Serviu isso de base para a discussão no Brasil inteiro. Acordou o Brasil que os estados poderiam fazer uma legislação. Encurralamos o Congresso Nacional de uma forma que eles foram obrigados a rever uma legislação que há muitos anos estava em vigor e sempre elas foram modernizadas ou ampliadas, feito modificações por medidas provisórias e não com uma discussão mais ampla pela sociedade. Aí aconteceu que eles fizeram essa reformulação do Código Florestal Brasileiro e aí coube a mim agora essa tarefa de fazer a adequação do nosso Código Ambiental de Santa Catarina com o Código Florestal Brasileiro. O projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e modifica o tamanho de pequenas propriedades rurais, as distâncias nas margens dos rios em áreas de preservação permanente e ainda fala sobre a extinção da obrigatoriedade de averbação de reserva legal em cartório. Quando a gente fez o código em 2008, a gente criou pela primeira vez a área consolidada. A área consolidada que nós identificamos, fizemos o conceito lá dentro do contexto da legislação, de que era aquela propriedade que já estava produzindo em determinadas áreas, consolidava aquela área. Se ele estava produzindo até próximo ao rio, ele consolidou a área dele e ia continuar construindo. A legislação anterior do Código Florestal Brasileiro, dizia que todo mundo tinha que ter 30 metros de área de preservação permanente. Quem tinha propriedade, quem tinha um aviário, quem tinha qualquer investimento próximo ao rio ia ter que retirar tudo, né? A gente fez com que isso ficasse consolidado. A gente não permitiu que ninguém mais desmatasse. E regramos um jogo para as áreas que ainda não tinham área de preservação, mas aonde tinha consolidado. Então nós criamos o capítulo da consolidação. Nós fizemos também aqui em Santa Catarina, pela primeira vez, de você diferenciar a pequena propriedade da grande propriedade e criando legislações mais brandas para aquelas que eram pequenas propriedades, na tentativa de salvar 90% das propriedades do estado de Santa Catarina. Aí nós criamos então a pequena propriedade até 50 hectares. De 50 hectares para cima, ela se tornava uma grande proprietária. E fizemos uma diferenciação na legislação para cada propriedade que estava dentro dessa faixa dos 50 hectares. Isso foi os avanços muito importantes que a gente conseguiu, reduzindo para uma pequena área de 30 metros para 5 metros da recomposição e aumentando de acordo com a largura do rio. O Código Florestal Brasileiro seguiu um ritmo quase igual ao nosso. A grande maioria dos capítulos nossos aqui de Santa Catarina foram introduzidos no Código Florestal Brasileiro, porque era bom, foi uma lei que nasceu de baixo, né? Nasceu da sociedade, uma discussão das audiências públicas, ouvindo todos os setores, né? Agora eles acabaram mudando algumas coisas, que o nosso acabou ficando até mais restritivo. Veja bem que em 2008, quando a gente começou a taxar, a regrar o jogo de 5 metros para as pequenas áreas, nós éramos o bicho papão no estado de Santa Catarina, estávamos destruindo a natureza, fomos criticados naquela época. Agora acabou o nosso ficando mais restritivo do que o nacional, né?
Quando nós estabelecemos uma pequena propriedade com 50 hectares, eles estabeleceram a pequena propriedade com 4 módulos, que é um regramento diferenciado que eles aplicaram. O módulo, por exemplo, a minha região do meio oeste, um módulo é 20 hectares. Então, para quem tem até 4 módulos, ele fica 80 hectares. O nosso era 50, foi para 80. Então, a pequena propriedade vai até os 80 hectares na minha região. Eu digo minha região porque cada região é fixado um número para cada município, né? Tem uma diferenciação de módulos, né? Tem lugar que é 20 hectares, tem lugar que é 18, tem outro que é 15, né? A minha região é na faixa de 20 hectares. O regramento das APP para as pequenas propriedades, o nosso era 5 metros e aumentava de acordo com a largura do rio. A deles começa com 5 metros e vai até um módulo, é apenas 5 metros, independente da largura do rio. Até 2 módulos é 8 metros de APP, independente da largura do rio. Até 4 módulos é 15 metros de APP, independente da largura do rio. Então o nosso ficou mais restritivo, a gente trouxe para dentro do nosso e colocamos esse regramento novo. Quem não tem reserva legal até 4 módulos não precisa repor, né? Estaria isento de repor as áreas, quem tinha deixado áreas produtivas, estava planejando para deixar como reserva legal, a gente vai deixar as pessoas produzindo. Agora, quem tem área mata nativa vai ter que deixar, ninguém pode mais mexer. Mas se você não tem, não precisa repor. Só tem que repor quem tem mais de 4 módulos. Então esse também é um regramento que a gente colocou no nosso e que ficou bastante positivo, né? Uma outra questão que a gente avançou bastante, que era essa grande responsabilidade que os proprietários tinham de ter que fazer a sua reserva legal, ir no cartório, averbar, pagar para averbar, pagar para fazer o projeto, pagar para averbar e ainda cuidar daquela área de preservação gratuitamente, né? Quer dizer, a responsabilidade era muito grande de quem tinha área rural. A gente acabou com isso, hoje não tem mais que estar averbando, não tem custo em cartório, vai ser feito através de um cadastramento ambiental que vai ser começado agora, né? A vida das propriedades vão ser identificadas por resto de todos os tempos, né? Até que não se produza uma legislação mais moderna, né? Que você vai ter oportunidade de acessar e saber a minha propriedade lá em Campos Novos, o que eu tenho de mata nativa, o que eu tenho de propriedade, a área que eu produzo. Todo cidadão brasileiro vai ter acesso a cada propriedade que existe nesse território brasileiro. A partir da alteração do Código Ambiental Catarinense, deverá ser criado o Cadastro Ambiental Rural, que será gerenciado pela Fátima e deverá reunir todos os registros referentes a propriedades rurais. O cadastro será a grande novidade na alteração do código e, se for colocado em prática, colocará Santa Catarina novamente como referência nacional no setor. Esse cadastramento é o filé mignon de tudo isso, né? Eu até levei como sugestão ao governador que tem que haver uma regulamentação agora de que forma o Estado vai participar para você fazer esse recadastramento no Estado inteiro, de todas as propriedades, esse inventário que tem que ser feito de todas as propriedades do Estado de Santa Catarina. Como o Estado de Santa Catarina foi pioneiro em produzir uma lei ambiental no Brasil, nós também deveríamos ser o pioneiro na implantação dos cadastros. Essa foi a ideia que eu levei ao governador para mostrarmos para o Brasil que em 2008 a gente saiu na frente e que agora também nós vamos sair na frente mostrando para o Brasil
quem é Santa Catarina através de uma transparência total. Um dos pontos mais difíceis e que deve causar discussões mais aprofundadas na alteração do Código trata das áreas de preservação permanente urbanas. Esse eu acho que foi o desafio maior de todos, né? E é a grande polêmica que nós temos hoje, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. O Código Florestal, na minha visão, foi uma das falhas que houve de não regrar algo mais claro para a sociedade brasileira, né? Apenas colocaram lá o regramento das áreas de APP no perímetro urbano é 30 metros e 15 metros para as áreas consolidadas, né? Acontece que não estabeleceram qual seria o regramento para as áreas que estão habitadas. Você pega, por exemplo, a cidade do Meio Oeste, que é cortado pelo Rio do Peixe, que você conhece, que é construído prédios, empresas, agroindústrias, todos estão em cima do rio. Todas as áreas estão ocupadas no decorrer das cidades, de várias cidades do Meio Oeste que são cortadas pelo Rio do Peixe. Se você pegar aqui em Florianópolis também a gente vai achar. Como é que você vai resolver isso? Vai mandar arrancar aquele prédio? Vai mandar tirar a agroindústria que está ali? Vai mandar tirar o cidadão que tem apenas uma casinha que está colocada ali há tantos anos? É uma dificuldade muito grande. Você regrar o jogo para as áreas que não estão habitadas é muito fácil, mas regrar o jogo para onde está habitado é muito difícil. A adequação à legislação federal deverá ser transferida aos municípios. Eu parto do mesmo princípio que a gente adotou em 2008. Nós precisávamos fazer uma legislação, cada estado tem a sua legislação, porque cada estado tem a sua diferenciação, a sua peculiaridade diferente. Geograficamente, culturalmente, tudo, elas são diferentes. Nós partimos desse mesmo princípio. Cada município tem uma situação diferente. Então, por que nós vamos regrar um jogo geral para todos? Então, nós resolvemos transferir essa responsabilidade para as câmaras municipais. Que cada município faça a sua legislação. Que ela produza dentro do plano diretor ou crie uma legislação própria, mas de acordo com a sua realidade. Que converse com a sociedade e tente chegar a um acordo. Nesse local aqui dá para a gente preservar mais, naquele ali está ocupado, não dá mais para preservar, tem que deixar como está. As câmaras vão ter que encontrar um caminho. As etapas de tramitação do projeto de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente são tema de debate da Comissão de Constituição e Justiça desde o último dia 13. O presidente da comissão, o deputado Mauro de Nadal, fixou o dia 28 de agosto como prazo final para a apresentação de emendas. Romildo Titon adianta que o projeto deverá passar com tranquilidade pelo plenário da Assembleia Legislativa. Eu acho que passa tranquilamente, porque nesses 4 meses que a gente ficou aqui coordenando, a gente procurou ouvir todas as entidades organizadas. Nós discutimos isso muito com as federações, na área de produção, como também na Federação dos Agricultores, na Federação das cooperativas, da indústria e comércio, ouvimos a OAB, ouvimos a Fátima, nós ouvimos todos os segmentos que tinham ligação com isso, né? E houve uma contribuição muito grande das pessoas que vieram aqui oferecer a sua contribuição para melhorar um texto, para fazer uma legislação mais enxuta, mais clara, sem problema jurídico, né? Sem insegurança jurídica, né? Procurei ouvir todos os parlamentares, nós usamos esta sala aqui semanalmente, todos os dias, os técnicos ouvindo o parlamentar que queria trazer uma ideia, que muitas vezes você tem a ideia, mas tem que desenvolver. As pessoas traziam aqui a ideia, a gente desenvolvia com a equipe técnica que tinha, né? Isso dá, aquilo não dá para colocar. Então, a gente fez uma ampla discussão. Eu acho que ela passa tranquilo aqui dentro da Assembleia, porque a gente deu oportunidade para os parlamentares colocar os seus pensamentos. Eu acho que ele passa meio sem emenda e num período muito rápido aqui dentro da Assembleia.